Olá, você que acessa as plataformas do Jornal O Estado MS. Eu sou Rafael Belo e o Politizando de hoje está aqui com Luiz Eloy Terena. Ele que é secretário executivo do Ministério dos Povos Originários e muitos outros atributos aqui. É um prazer receber você, Eu que Eloy. agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa semana aqui no estado de Mato Grosso do Sul, cumprindo uma série de agendas, construindo pautas positivas. Sou daqui de Mato Grosso do Sul e estamos lá em Brasília nessa árdua tarefa de retomar a política de proteção dos povos indígenas, né? Os povos indígenas que foram tão afetados e assolados nos últimos anos. Nós temos agora a oportunidade de estar trabalhando para todos os povos indígenas do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Até porque é uma coisa inédita, eu acho que no mundo a gente tem um ministério específico dos povos originários, que é complicado você discutir essa questão, ainda mais aqui, você nascido aqui da ONU, é o PEG que fala, né? Aldeia IPEG. IPEG. Isso. A linha aqui da ONU, de lá para cá, e a gente conhece o nosso estado, que é totalmente agrário, então são muitas terras, e é uma discussão mais complicada, é um dos locais mais complicados para se discutir esse assunto, né? Exatamente. Bom, eu costumo dizer que eu faço parte, né, de uma geração de jovens indígenas que nas últimas 2 décadas tiveram acesso ao ensino superior. Então, fizemos esse percurso da aldeia para a universidade, né? Então, eu sou da aldeia IPEG, me formei em Direito, fiz mestrado, doutorado, estudei fora do país. Esse seu PhD foi em Paris, né? Foi, eu fiz um pós-doutorado em Paris e agora a gente está retornando com a política de devolver, né, para as nossas comunidades. E nesses anos, como advogado, eu atuei principalmente na questão fundiária, né, que é uma das principais demandas aqui dos povos indígenas. Então, agora ocupando esse espaço, né, que é um espaço institucional no executivo, a gente tem essa árdua tarefa de fato, fazer efetivar o direito dos povos indígenas, mas é preciso ter esse diálogo, né, porque, querendo ou não, essa é uma pauta que envolve muitos interesses políticos, econômicos, sociais, né, então a gente precisa fazer aí um diálogo com muitos atores que estão envolvidos, que é para além dos povos indígenas. Então, ouvir os povos indígenas é fundamental, é uma das nossas diretrizes, né, o diálogo intercultural, mas também nós precisamos conversar para poder ir destravando, que são procedimentos burocráticos, né, e jurídicos com os quais nós estamos lidando. Então, esse é o nosso desafio. E agora, né, nós estamos entrando para o 12º ano que um governador do estado é pecuarista, né, é da área da terra. Esse diálogo tem acontecido? Como tem sido isso? Porque ele se mostrou aberto a esses diálogos, né, mas isso na prática, como está acontecendo? Claro, inclusive, uma das primeiras agendas da ministra e minha aqui no estado foi no início do ano, salvo engano, foi final de fevereiro. Nós estivemos, né, com o governador Eduardo Riedel e foi uma fala muito aberta. Eu, inclusive, né, na reunião que foi aberta, foi pública, lembrei a ele das posições que nós ocupávamos há um tempo atrás, né? Eu advogado das comunidades, ele o presidente da FamaSul, que é o setor que representa, né, o agronegócio, mas que hoje nós tínhamos que, de fato, baixar as armas, né, as armas ideológicas, e principalmente trabalhar para a resolução desses problemas. Ele agora como governador, nós lá ocupando um cargo no Poder Executivo, dentro do Ministério dos Povos Indígenas. Então, a gente tem estabelecido esse diálogo. É lógico que a questão fundiária é a questão central, a gente agora depende de uma decisão do STF, estamos aguardando um posicionamento sobre o marco temporal, né? Estamos muito confiantes que retorne logo esse julgamento, porque até então a gente não pode praticar nenhum ato sob pena de ter aí, né, uma decisão ou uma ordem do judiciário mandando paralisar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem caminhado com outras políticas. Então, a minha vinda ao Estado aqui nesses dias foi justamente para a gente anunciar o início da implementação da PNGAT, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental nas Terras Indígenas. Também conhecido como PGTAs, né, Plano de Gestão, também conhecido como Planos de Vida, né? Então, nós vamos já, nesse semestre de 2023, segundo semestre,
a gente quer já começar com 2 terras, uma Terena, mais ao norte, localizada no Pantanal, e outra Guarani-Kaiowá, né, que foi uma determinação da ministra de a gente iniciar também ali pela Reserva Indígena de Dourados. Então, o nosso trabalho tem sido nesse sentido, né, fazer a proteção territorial e implementar esses planos de gestão nas terras indígenas. E a gente não vê nada mais sério atualmente, mas a gente já teve conflitos seríssimos aqui no estado, né? Isso foi ficando maleável? Como que foi essa conversa final com esses fazendeiros? Ainda tem esses diálogos com eles aqui? Porque, né, tem muita coisa acontecendo ainda. Sim, não há dúvida que Mato Grosso do Sul, por ser o estado que concentra a segunda maior população indígena do país, concentra também um alto índice ainda de violências, né, como um alto índice de suicídio, um alto índice de assassinatos sistêmicos, né, de lideranças indígenas. Boa parte dessas violências elas estão relacionadas à não demarcação, quer dizer, você tem ali a negativa do acesso ao direito ao território, e isso está atrelado a vários outros direitos, como direito educação, direito à saúde, assistência social, acesso à água potável, né? Então, nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, estamos sendo muito cobrados, né, por parte do movimento indígena, mas também por parte de organismos internacionais. Então, a gente quer, de fato, fazer um enfrentamento sério dessa questão. E nós, inclusive, já abrimos o diálogo, né, com o governo do estado nesse sentido, porque não é possível mais tratar essas questões como de forma secundária, né? Tem que tratar ouvindo as comunidades indígenas. Nós temos que juntar esses esforços políticos, mas não só políticos, econômicos, porque para você fazer demarcação, proteção territorial, ou fazer a política chegar lá, as ações políticas chegarem lá nas comunidades, tem que ter recurso, né? Então, nós estamos, inclusive, trabalhando com o orçamento deixado pelo governo passado, né? Então, estamos elaborando o primeiro orçamento do governo Lula. Então, o primeiro orçamento nosso será ano que vem. Então, estamos trabalhando justamente para fortalecer o orçamento da FUNAI. Temos que ter uma FUNAI forte aqui no estado para prestar assistência aos povos. Temos que ter mais servidores, né? Inclusive, uma das coisas que nós já fizemos em abril foi autorizar o concurso público da FUNAI. E temos que garantir a participação social das comunidades indígenas. É por isso que nós também já retomamos 2 instâncias de participação social importante. Uma é o Conselho Nacional de Política Indigenista, o CNPI, né? E outra é o Comitê Gestor da PNGAT. Em ambas instâncias, né, nós temos garantidos ali assentos para lideranças de Mato Grosso do Sul, lideranças indígenas da base, né, que moram nas suas comunidades, para que elas possam ter participação efetiva e levar a cobrar, né, o governo federal, o Ministério dos Povos Indígenas, das ações que precisam chegar aqui na base, né? Então, estamos muito articulados trabalhando nesse sentido. Era isso que eu ia dizer, né? É muito cedo para, inclusive, a cobrança dos próprios povos, né? É a primeira vez que nós estamos aqui entrando no mês 8. Sim. Ainda, né? Depois de tanto tempo de um tratamento mais ausente. Exato. Aos povos, então não dá pra gente cobrar muita coisa ainda, né? É muito cedo para isso. Olha, de fato, esses 7 primeiros meses foram 7 meses de muita construção. Você levantar um ministério inédito, que nunca existiu, né? Do zero, envolve um esforço árduo, né? Desde a questão administrativa, orçamentária, construção dos programas que tem que fazer chegar, né, os recursos nas comunidades indígenas. E fora a desconstrução de muitos atos jurídicos, administrativos que nós herdamos da gestão passada. Então, nós tivemos nos primeiros 100 dias que desfazer muita coisa para poder, por exemplo, retomar a demarcação, porque eram vários pareceres, várias interpretações no âmbito da administração que engessavam, né, esses procedimentos. Então, a gente refazer isso foi um trabalho árduo, né? Porque você tem que ter equipe, né? E você constituir equipe também é um outro processo muito difícil. Mas conseguimos já retomar a demarcação das terras indígenas, conseguimos instituir também de forma inédita um comitê interministerial de desintrusão de terra indígena. Esse comitê que está tocando a parte de desintrusão, então essa retirada de invasores da terra indígena Yanomami, a retirada de invasores da terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará, que já estão concluídas, né?
E envolve um esforço muito grande, não só do Ministério dos Povos Indígenas, mas de vários ministérios. Tanto é que o comitê ele é formado por 22 órgãos e ministérios. Então, você tem que ter todo um aparato de Estado com recurso para poder fazer uma desintrusão, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. É cedo, né, mas já temos dado algumas respostas positivas, né, para os povos indígenas. A própria presença indígena em Brasília já é pedagógica, porque você tem um ministério composto por sua grande maioria por indígenas, que são lideranças indígenas que vão para as reuniões, que participam da elaboração de outras políticas, das discussões em outros ministérios. Então, a nossa presença ali é muito pedagógica também, para dizer, ó, agora nós estamos aqui e falamos por nós mesmos, né? Durante muito tempo nós fomos tutelados, a gente não tinha o direito nem de falar. E você ter a presença de uma ministra, né, ali, com acesso direto ao presidente da República, tem outro significado, né? Tem outro significado. Então, é o que a ministra Sônia sempre fala, nunca mais um Brasil sem nós, né? Porque nós não queremos também retroceder. E também tem essa questão de gestão de terras que você estava dizendo, Eloy. E aí a gente tem esse problema, né? Vamos dar terra para os indígenas, mas qual terra é essa, né? Porque os indígenas não estão acostumados a trabalhar a terra para ela ser produtiva, né? Essa questão da cultura que as pessoas desconhecem, daí vê o indígena depressivo, alcoólatra, justamente porque ele não teve nenhum tipo de preparo para receber aquela terra que muitas vezes é improdutiva, né? Exato. E a gente vê isso aqui no Sul também, na Serra do Sul. Eu não sabia, até a época que eu fui para lá, que existia aquela reserva gigantesca no meio da serra, e você via claramente os indígenas numa situação alcoolizada andando no meio das pistas. Falando, nossa, eu não sabia que existia isso aqui, né? E como que acontece dessa forma, sem nenhum tipo de estrutura para ter essa reserva aqui no meio de uma estrada altamente perigosa? Isso acontece tanto aqui quanto lá, né? Sim, a gente sempre, há muito tempo já tem vários estudos científicos que comprovam, né, como essas violências, né, contra os povos indígenas, elas estão intimamente ligadas à questão territorial, à perda territorial. Que a perda territorial para os povos indígenas não é só você perder o espaço físico, é você perder toda essa dimensão da vida, né, que é a dimensão intangível, inclusive. Então, por isso que o Ministério dos Povos Indígenas ele está estruturado em 3 secretarias. Uma é de direitos territoriais, que é para garantir a proteção territorial. A segunda é uma secretaria de gestão ambiental, que é justamente para implementar esses planos de gestão nas terras indígenas. E uma terceira mais voltada para direitos sociais, que entra o acompanhamento à política de educação, saúde, proteção das mulheres, juventude. E o que nós estamos fazendo? Na medida em que nós estamos fazendo a desintrusão, logo em seguida vem o trabalho da proteção territorial. Então não adianta só você demarcar, não adianta só você tirar, né, os invasores, você depois tem que dar ali um conjunto de ações públicas para que o indígena possa, de fato, gerir seu território. E a gestão ambiental, ela não tem nada a ver com agronegócio, né? Então, muitas pessoas falam, tem que ensinar os indígenas, né, a plantar, tem que ensinar os indígenas a fazer isso ou aquilo. Ou muitas pessoas querem pegar experiências que deram certo com determinado povo e replicar isso de maneira indiferente em relação a todos. Não. Os planos de gestão você leva em relação ao modo de vida daquele povo. Então tem povo de fato que tem mais, ele é mais propenso à atividade de agroecologia. Outros não, outros são coletores, né? Outros criam gado, outros não criam. Então você tem que de fato identificar a potencialidade daquele povo, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua tradição, e potencializar. Então, é por isso que a gente não fala nem em agro, né, negócio. A gente fala em agroecologia, a gente fala em potencializar os planos de gestão, porque não pode ser um único modelo. No Brasil, nós temos mais de 305 povos, cada um com a sua língua, cultura, tradição, modo próprio de ver e entender o mundo. Então, um dos grandes desafios do Ministério dos Povos Indígenas é saber lidar com essa diversidade. E, para isso, das nossas diretrizes é o diálogo intercultural. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, nós queremos fazer isso. Nós queremos avançar
nos processos de demarcação das terras indígenas. É lógico que a gente está trazendo agora um novo formato, né? A gente está buscando outros instrumentos jurídicos para poder fazer avançar, porque só ficar judicializando também ou indo para o embate, a gente viu que não dá certo, né? Tem comunidade que está aí há mais de 30 anos acampadas em beiras de estradas, fundos de fazenda aguardando a demarcação de seus territórios. Então a gente precisa buscar outros mecanismos eficazes para que essas comunidades acessem a terra e logo em seguida implementar os planos de gestão, porque de fato muitas terras são entregues para os povos indígenas totalmente pelado, né? Você vai entrevistar as lideranças, eles falam: nossa, eu nasci e cresci nessa terra que tinha floresta, agora você me entrega uma terra totalmente devastada. Então eles querem recuperar, né, essas áreas. Então a dimensão de desenvolvimento para um grupo não é a mesma para o outro grupo. Então é preciso a gente entender também como é o conceito de desenvolvimento para os povos indígenas. Isso é uma coisa que a gente vai fazer a discussão. Muitas pessoas não conseguem compreender isso, né? Mas é a partir do contato, da convivência com os povos indígenas que você vai entender a forma como eles entendem o mundo, né? Chamada CPI do genocídio, né? E no voto do deputado, que foi o deputado relator, João Grandão, ele traz, né, no seu relatório essa atuação de milícias privadas, né? Então, isso está amplamente documentado em inquéritos do Ministério Público, está documentado também na CPI por meio de relatos, né, e relatórios. À época teve uma ação na Justiça Federal, inclusive, que proibiu, né, a realização de um leilão que tinha por objetivo arrecadar fundos para constituir uma milícia, né? Então, a gente pensar isso em pleno século XXI, né, acontecendo, não é possível mais aceitar, né? Foge totalmente do espectro, né, do Estado Democrático de Direito. Então, a gente tem conversado muito, inclusive, com o governo do Estado para a gente poder buscar outras formas, né, de que isso não pode chegar mais a acontecer em relação aos indígenas. Inclusive, a atuação das forças, né, forças de segurança em relação aos povos indígenas. Isso já chegou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós fomos inclusive cobrados, né, uma explicação sobre isso. Então, o que nós queremos iniciar aqui no Mato Grosso do Sul? Primeiro, um protocolo próprio de atuação, né, em parceria com o Ministério da Justiça, em parceria com o governo do Estado, um protocolo de atuação das forças de segurança com os povos indígenas. Isso é preciso. É preciso ter formação para atuar junto a essas comunidades, não dá para você atuar de qualquer forma, né? E uma coisa que também o MPI está desenhando com o Ministério da Justiça são as UASI, que são Unidades Avançadas de Segurança Indígena, onde você constitui uma equipe especial, né, de atuação rápida nas comunidades indígenas. Então, esse é um projeto que já está sendo desenhado, inclusive desde o período da transição. Nós debatemos muito isso com o então ministro, né, Flávio Dino, e nós queremos agora botar em prática. É lógico que boa parte dessas UASs vão ficar na região amazônica, por conta dos crimes ambientais que acontecem lá, mas nós queremos também implantar uma aqui em Mato Grosso do Sul, porque, de fato, você precisa ter agentes preparados para atuar com os povos indígenas. Que até então não eram parciais, né? Exatamente. Quando você via a atuação era federal e não era parcial, porque local não poderia agir, né? Pela própria situação em si. E quando você via, não era parcial, era parcial, né? Não era imparcial ali para acabar com o conflito. Sempre tinha um lado que era Exato. afetado. É preciso a gente ter a clareza, né, de que o bem da vida, né, tem que estar em primeiro lugar, né? E o que a gente tem visto ao longo, pelo menos dos 20 anos, das duas últimas décadas, é que o maior índice mesmo de assassinatos é em relação aos indígenas, né? E é sempre nessa relação de conflito, de luta pela terra, né? Então, isso é mais um dado que a gente vê que é preciso resolver também a questão territorial, porque o território ele é aí a base de vários outros direitos, né? Do direito à segurança, do direito à educação, do direito à saúde, do direito
a ter o acesso à água potável, né? Então, a gente tem buscado e dialogado muito sobre esse assunto também. Porque aí é sempre a discussão com o proprietário da terra, é a questão da lei, do direito à propriedade também para o lado deles. Não, é nossa terra. E aí a abrangência da violência, que aí eles sempre tem a tentativa de igualar, né, a força. Não, eles também estão armados, eles também estão vindo da mesma forma, a gente precisa se defender. Exato. O que nós vemos ali é que tanto, né, o direito de propriedade, mas também o direito originário dos povos indígenas, eles têm status constitucional, ambos, né, são protegidos pela Constituição, e na grande maioria das vezes esses casos eles são judicializados, e nós sabemos que a judicialização não é o caminho, isso para nós está claro, né? Você levar o caso para o judiciário nem sempre se resolve, pelo contrário, você acaba de fato instaurando ali uma relação de conflituosidade muito maior e, na sua grande maioria, também desprivilegiando a proteção aos povos indígenas. É por isso que a gente está muito assim, animados, vamos dizer, né? E o Ministério tem falado muito isso com a FUNAI, da gente buscar outros caminhos para poder efetivar. De fato, o atual processo de demarcação das terras indígenas, por exemplo, ele prevê só o pagamento das benfeitorias de boa-fé, né? A própria Constituição proíbe o pagamento da terra nua. E esse, de fato, segundo levantado, né, pelos proprietários, seria um nó, né, que segura um pouco as coisas. Então, a gente tem avançado no sentido de buscar outros instrumentos jurídicos que possibilitam, nos casos em que ficar comprovado a atuação do Estado, né? Porque tem casos em que o próprio Estado concedeu o título ignorando a presença indígena que tinha ali, né? Então, nesses casos, você tem claramente um erro de um agente estatal. Então, nesse caso, poderia haver a responsabilização do Estado, né, fazendo ali o pagamento da indenização e entregando a terra àquela comunidade que está reivindicando. Este é um assunto que está sendo debatido a nível de Brasília, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes trouxe isso em seu voto. A gente só precisa fazer algumas arranjos ali, né? Mas é uma discussão que está ganhando adeptos. O que nós precisamos ver, de fato, é só o Estado, União Federal, que vai arcar, né, com esse gasto, porque em alguns casos quem concedeu o título foi o próprio Estado membro, né, que no caso é o Estado de Mato Grosso do Sul. Mas essa é uma discussão que ainda está no início, até em relação aos povos indígenas não tem muito consenso, né, mas nós estamos fazendo essa discussão para ver se nós conseguimos avançar, né, na demarcação das terras indígenas, porque não tem mais como a gente somente deixar o judiciário algum dia decidir, né? E enquanto isso as comunidades indígenas continuam, né, em situação de extrema vulnerabilidade e em alguns casos, inclusive, recebendo esse tipo de tratamento violento, né, por parte de agentes estatais. E a unanimidade nunca vai existir de nenhum dos lados, né, Eloy? Não vai existir, né? Nós vivemos uma sociedade, mas estamos muito abertos, estamos conversando sobre isso de forma, inclusive, aberta, né? A ministra Sônia, já em março, quando ela veio aqui ao Estado, ela falou nisso de forma pública, de forma muito corajosa também, porque foi criticada, mas a gente tem um entendimento que é preciso buscar outros arranjos jurídicos para poder efetivar o direito territorial dos povos indígenas. Tem previsão da ministra voltar aqui? Porque daí a gente conversa com ela aqui também e o presidente, eles têm uma previsão? Olha, a Sônia, ela já disse que pretende voltar ao Estado ainda nesse semestre. A minha vinda aqui foi justamente para fazer alguns arranjos institucionais, porque na vinda dela nós queremos já fazer uma agenda positiva com ela, fazendo algumas entregas já. Então, fizemos uma rodada de conversa aqui muito boa, né? Agora a nossa equipe técnica precisa trabalhar nos instrumentos, né, administrativos e jurídicos, e tão logo a gente tiver já isso tudo amarrado do ponto de vista administrativo e jurídico, a gente quer marcar um retorno da ministra aqui para que ela possa fazer algumas entregas importantes. Então,
vamos pensar aí, talvez no próximo mês, né? Já ter a ministra aqui conosco. Que bacana. Daí, quem sabe a gente conversa com ela aqui também, Sim, né? Com certeza. Eu quero agradecer, né? Você tem uma agenda agora, né? Eu acho que o pessoal tá meio ansioso ali também. Não, tá tranquilo. Como foi sua agenda aqui hoje, né? Durante o dia? O que você foi elaborando com essas pessoas? Olha, na data de hoje, nós, pela manhã, instauramos esse grupo de trabalho do povo quiniquinal. Foi muito boa a conversa, né? Com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, da FUNAI e do Distrito Especial de Saúde Indígena. Então, um conjunto de órgãos, né, reunidos ali para poder discutir a situação e ver como a gente pode caminhar de forma mais célere, né, porque eles estão há muitos anos já aguardando a resolução da sua questão territorial. E agora, na parte da tarde, nós tivemos duas agendas muito boas também, uma com o reitor, né, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e estivemos também com o reitor da Universidade Estadual. Em ambas as instituições, nós queremos implementar alguns cursos voltados para a formação dos povos indígenas. Nós entendemos isso como uma ação extremamente importante, como um investimento, formar quadros indígenas. Eu sou fruto, né, desse investimento, inclusive. Em relação à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, nós queremos implementar um curso de agroecologia intercultural, uma voltada especificamente para os povos do Pantanal, que seria no município de Aquidauana, e uma voltada para os povos Guarani e Kaiowá, lá no município de Amambai. Então, com isso, a gente quer também formar quadros indígenas que estejam aptos a trabalhar essa temática, né, da agroecologia intercultural com as suas comunidades. Em relação à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, eu trouxe um antigo projeto meu, que agora a gente quer pessoal, mas que agora vai ter um esforço coletivo, né, de abrir um curso inédito também no Brasil de Direito Intercultural, né, um curso voltado para formar advogados e advogadas indígenas. Não só advogados, né, operadores do direito indígenas que possam estar aptos, né, no futuro também prestar essa assistência jurídica especializada ou também atuar em cargos importantes, né, da administração pública com os olhos voltados para o direito dos povos indígenas. Então, estamos bastante animados, ambas as instituições foram receptivas, né? E agora o nosso trabalho, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, é buscar viabilizar recursos, né, para que esses cursos efetivamente saiam do papel. Então, queremos sim investir no ensino superior dos povos indígenas. No mês passado, vocês puderam acompanhar, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, nós lançamos um edital específico que vai conceder bolsas de doutorado, sanduíche e pós-doutorado para mulheres negras, indígenas e quilombolas no exterior. Então, estamos investindo muito nisso, porque nós sabemos que é um investimento importante formar quadros, né, voltados, né, para essa dimensão étnico-racial que compõe a população brasileira. Então, estamos bastante animados e queremos fazer isso também em outros estados. Estamos começando aqui por Mato Grosso do Sul, que tem um contingente de acadêmicos indígenas muito forte, né? E queremos investir e continuar investindo nisso. E agora saindo para Cidrolândia, encerra a agenda por lá hoje? Sim, ainda hoje eu devo ir ao interior do estado para fazer uma conversa, né, com os caciques ali da região. E amanhã ainda sigo aqui em Campo Grande cumprindo algumas agendas. Eu quero agradecer, né? Agradecer a sua equipe aqui. Pode nomear eles? Claro, comigo está aqui o Marcos Caigang, que é o nosso diretor de mediação e resolução de conflitos. Ele deve retornar mais vezes ao estado, porque tem algumas demandas para a gente poder resolver. Lembrando que esse departamento ele foi desenhado durante a transição, né? Da equipe da transição nós desenhamos esse departamento, e esse mesmo departamento existe no Ministério dos Povos Indígenas, no Ministério das Cidades, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no Ministério da Justiça. Então, são os ministérios que estão afetos aos conflitos socioambientais, rurais e urbanos, né? Então,
foi um desenho que nós fizemos e por isso nós contamos com esse departamento, que é um departamento ligado diretamente ao gabinete da ministra. Então, todas as vezes que tem algum conflito envolvendo, é o nosso diretor que desce, né, ao território para tratar desses assuntos e despachar diretamente com a ministra. E também está o professor Kaique Ribeiro, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas que agora irá também, foi cedido, né, para desempenhar suas funções lá no Ministério dos Povos Indígenas. Então, foi recentemente nomeado e já está trabalhando conosco lá. Parabéns pelo trabalho de vocês, tão necessário, gente. Obrigado, Eloy. Vou agradecer a minha equipe aqui, o Bruno, o Kim tá aí ainda, a dona Nídia. Vou agradecer uma pessoa de cada setor para não me delongar tanto. A Michelle tá ali, o Bruno Arce do Impresso, do site a Letícia, a Flavinha, o João, o Laureano Secundo, do Financeira Esmeralda, daí temos o Rondinelli, a Renata, a dona Ana. Lá embaixo hoje quem tá é o seu Chico, a Cláudia o Cláudio e a Célia ali da gráfica. Seu Jaime, que permite tudo isso acontecer democraticamente aqui, né? A dona Nídia, a dona Lígia. E é isso, gente. Muito obrigado. Se você está assistindo pelo Facebook, você já sabe, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Se você está vendo pelo YouTube, é o Estado Play no YouTube, é o Estado Play no TikTok, é o Estado Play no Quai, é o Estado Play no Twitter, é o Estado Play no KO. No Spotify também temos nossos perfis no Instagram, que é o Estado Play e o Estado Play Cortes. E também o nosso site, o estadoonline.com.br, tem o perfil deles, que é o Estado Online MS. Como a gente entra em contato nas suas redes sociais e nas redes sociais do Ministério dos Povos Originários? Claro, o meu Instagram é o Eloy Terena, né? Com Y. Eloy com Y. E o Instagram do Ministério dos Povos Indígenas é MIN, né? de Ministério, MIN Povos Indígenas. Então ali você pode acompanhar um pouco do que a nossa ministra está fazendo, eu e as outras secretárias estão atuando em Brasília. Muito obrigado mais uma vez, gente. Obrigado. Esse foi mais um Politizando. Nos vemos no próximo episódio.